No ar, o CRC SP Notícias, o telejornal online do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Novo padrão contábil. Saiba como o setor público está se adaptando às regras internacionais. No resumo do mês, você confere o encontro de profissionais da área acadêmica. E na entrevista especial, o professor Eliseu Martins fala sobre as dificuldades enfrentadas no Brasil na adoção das IFRS. Agora, no CRC SP Notícias com Adriana de Castro. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu telejornal. As normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público já são realidade em cerca de 60 países. E aqui no Brasil, o processo de convergência já está em sua fase final. Emitidas pela Federação Internacional de Contabilidade, o novo padrão pretende dar maior visibilidade à situação patrimonial da União, estados e municípios. Assim como as empresas privadas, as três esferas do setor público também precisam se adaptar às normas internacionais de contabilidade, as chamadas IPSAS. Por enquanto, das 31 normas internacionais, 11 já foram traduzidas e devem ser implantadas no ano de 2014 por todos os entes da federação. A IPSAS trarão uma consolidação patrimonial, o que requer o registro de todas as contas patrimoniais, de todos os fenômenos contábeis, os bens, os direitos, as obrigações da entidade pública e deve estabelecer o regime de competência e o reconhecimento das receitas e despesas. As novas normas proporcionam informações de melhor qualidade, trazendo mais transparência às contas públicas. Dessa forma, o Brasil, entrando e também convergindo às normas internacionais, ele está mostrando para o mundo aquilo que ele tem de uma forma transparente e com qualidade. E, ao mesmo tempo, nós também aqui internamente estamos ganhando porque essa transparência também vai começar a aparecer aqui no cenário nacional. Os demonstrativos contábeis na área pública, além do balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais que já existem desde a Lei 4.320/64, essas peças de balanço houveram uma atualização dos layouts, ou seja, se aprimoraram para que tenha uma visão melhor de transparência pública da gestão governamental. Porém, algumas outras demonstrações foram criadas, que é a demonstração do fluxo de caixa, a DFC, e a demonstração do resultado econômico, a DRE. Para esse auditor, que tem livro publicado sobre o assunto, outra vantagem da convergência é que será contabilizado toda a parte da administração pública, independente da execução orçamentária. Então, a partir do momento que você começa a contabilizar os fatos independentemente da execução orçamentária, você começa a lançá-los pela sua competência. Ou seja, o funcionário trabalhou um mês, ele tem direito a receber 1 mês e 13º. Você já lança na contabilidade. Ele trabalhou 2 meses, ele já tem direito, independente de ter passado pela execução orçamentária. Em termos formais, o demonstrativo financeiro passa a contemplar todo o patrimônio público, o que inclui bens de infraestrutura, como ruas e viadutos. Agora, a partir das novas normas, esses bens públicos eles também deverão estar aparecendo na contabilidade. Para que isso? Para mostrar o quanto aquele setor, enquanto aquele município, quanto aquele estado é rico. Além dos ativos patrimoniais aumentados, com as novas regras o setor público ganha mais credibilidade e eficiência. Um passo importante que coloca o Brasil num patamar mais elevado. Agora você confere como foi o encontro de profissionais da área acadêmica. O evento promovido pelo CRC-SP no dia 27 de julho discutiu os desafios do ensino da contabilidade. A programação do encontro abordou as experiências de outros países, mudança comportamental e oficinas com temas variados. E na agenda de agosto, o destaque também é sobre educação. Trata-se do autoestudo disponível no nosso portal. Essa modalidade de estudo à distância é oferecida pelo CRC-SP em todo o estado e complementa as atividades presenciais de atualização e aprimoramento. Para se inscrever, basta acessar o crcsp.org.br, clicar sobre o banner Autoestudo e seguir as instruções.
E agosto, você já sabe, é o mês da Convecon. Para quem não fez a inscrição, ainda dá tempo. A 23ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo acontece entre os dias 18 e 20 de agosto no Palácio das Convenções do Parque Anhembi. O tema desta edição é Contabilidade, ciência estratégica a serviço da sociedade. E neste ano, a Convecon vem com uma novidade. As palestras, que são divididas por áreas de interesse, podem ser escolhidas previamente pelos participantes. Para se inscrever, acesse o site convecon.com.br. Agora, nossa entrevista especial. O convidado desta edição é Eliseu Martins, professor titular da FEA-USP, que vai falar sobre as dificuldades de implantação das IFRS no país. Martins já representou o Brasil junto à Organização das Nações Unidas como integrante do grupo intergovernamental de especialistas em contabilidade e informação. E é autor de Contabilidade de Custos, um dos livros mais vendidos na área contábil no Brasil. Professor Eliseu, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor. Adriana, eu é que agradeço por esta oportunidade. Quais foram as maiores dificuldades de implantação dos padrões internacionais de contabilidade no país? A gente pode dizer que as dificuldades estão em dois campos. Uma que é o campo técnico. Nesta área técnica, as coisas são muito variadas. Há muitas e muitas empresas, talvez a grande maioria das empresas comerciais e industriais, elas, na verdade, porque já vinham dentro da nossa legislação, da nossa normatização, que já era muito avançada, e para elas é possível que muito pouca coisa tenha efetivamente mudado. A não ser, por exemplo, a necessidade de ter muito mais cuidado com cálculos de depreciações, por exemplo. Mas, no mais, provavelmente pouca coisa terá afetado essas empresas. A gente vê, inclusive, em muitas demonstrações publicadas. Conforme o segmento econômico, todavia, as mudanças foram muito grandes. Então, a necessidade de aprender as novas regras, de assimilar esse novo conteúdo, para alguns segmentos econômicos passou a ser muito grande. E aí, entre os dois extremos, lógico, todas as possibilidades. Essa convergência exigiu, então, uma mudança cultural? Nós estávamos muito acostumados a seguir a regra conforme a regra estava estabelecida. E a nova filosofia exige que cada operação seja muito bem entendida pelo profissional de contabilidade. É necessário que ele exerça julgamento para ver qual é a melhor maneira de representar aquilo na contabilidade. É necessário que ele faça a aplicação daquilo que já ficou bastante comentado com o chavão: prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica, quando a forma jurídica, se seguida, não tiver como consequência uma boa apresentação do patrimônio e da mutação. Então, este aspecto cultural de se ver livre das regras fiscais para fazer uma boa contabilidade, esse aspecto cultural de ter que fazer a aplicação da essência sobre a forma e entender que a contabilidade não é do contador, ele comanda, mas no fundo ela é da empresa toda. Esse aspecto cultural, volto a responder, tem sido talvez a maior dificuldade nossa. E como o Brasil está nesse sentido? O Brasil está numa seguinte situação. Em primeiro lugar, ele não é o país que mais está sofrendo com essas mudanças no mundo. Os países da origem saxônica, então países como, claro, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, países que têm uma cultura e já vêm seguindo a contabilidade saxônica há muito tempo, para eles a mudança para as novas normas internacionais é muito tranquila. Para países como Alemanha, França, Espanha, Itália, Japão, a situação é muito pior do que a nossa, porque a nossa contabilidade estava muito mais próxima das atuais normas do que a contabilidade deles. Então, a nossa situação no mundo é, de uma certa maneira, privilegiada. A gente pode dizer que, fora dos países saxônicos, nós somos quem está mais próximo. Mas, de qualquer maneira, a gente está sofrendo. Talvez
Um pouco pela parte técnica, mas muito mais por aquilo que eu já falei do aspecto cultural. Quais os maiores benefícios de se ter balanços que sejam comparáveis em todo o mundo? Esta linguagem única do mundo reduz juros na hora da captação para quem emite ações, reduz o custo da ação, ou seja, aumenta o valor das ações, aumenta a facilidade de emissão de notas promissórias, de debêntures, reduz o custo desses títulos e facilita todo o processo de negociação. A grande utilidade está para a empresa e para a economia. E é isso que o contador precisa ter em mente, que é o que ele está contribuindo ao se aperfeiçoar para o desenvolvimento, no nosso caso, então, da economia brasileira. E mesmo assim, ainda faltam profissionais da contabilidade capacitados e consciência dos empresários? Sim, muito, muito, muito. Tanto que os profissionais que se prepararam muito bem são disputados a peso de ouro no mercado. Ainda não há uma conscientização completa entre os profissionais de contabilidade, às vezes nem entre todos os professores de contabilidade, desta necessidade de mudança. E também muitos empresários não se deram conta do quão isto é benéfico, para poder cobrar, inclusive, dos profissionais. Mas isso é normal. Eu, por exemplo, que acompanhei lá em 76, 77, 78 e o início da década de 80, a implantação do que a gente chamava nova lei das SAs, sabe que o processo é lento, demora alguns anos e ele vai seguindo velocidades diferentes conforme a região, conforme a empresa, conforme o segmento econômico. Mas, com o decorrer do tempo, e eu acredito que em mais 4 ou 5 anos, por aí, deveremos estar bem mais homogeneizados. Professor Eliseu, muito obrigada pela sua entrevista. Ok, Adriana, eu é que mais uma vez tenho a agradecer a oportunidade que o nosso conselho dá, no caso, a nós professores e, acredito, a todos os profissionais. E termina aqui mais esta edição do seu telejornal. Continue ligado na TV CRCSP e fique por dentro dos assuntos importantes para o setor contábil em nossos outros programas. Eu vejo vocês no mês que vem. Até lá. Acompanhe a programação da TV CRCSP, que traz online tudo sobre o setor contábil.